A Igreja Adventista do Sétimo Dia é marcada por duas características distintas, que acabam diferenciando ela de outras denominações religiosas. A primeira é a crença de que essa igreja ela surgiu por movimento profético, um movimento designado por Deus para cumprir a obra final predita pelos profetas. Esse fundamento profético é central para o Adventismo e, portanto, alvo de críticas incessantes. Durante a década de 1840, o grande despertar do Advento, liderado por William Miller, agitou a América e todo o restante do mundo. No entanto, quando a expectativa do retorno de Cristo em 22 de outubro de 1844 não aconteceu, cerca de 50 mil pessoas ficaram profundamente desapontadas. Desse grupo, emergiu um pequeno grupo que, apesar do escárnio e das críticas, começou a pregar a santidade do sábado do sétimo dia. Esse pequeno grupo, inicialmente marginalizado e ridicularizado, enfrentou grandes desafios, incluindo a pobreza extrema, a presença de elementos fanáticos que tentavam desestabilizar o movimento. No entanto, ao longo do tempo, os adventistas do sétimo dia superaram esses obstáculos e cresceram para se tornar uma igreja global com milhões de membros, escolas, editoras, hospitais em várias partes do mundo. Essa transformação notável é atribuída à providência divina. A segunda característica distintiva do Adventismo é a crença de que Deus deu à igreja o dom profético na pessoa de Ellen White. Os adventistas do sétimo dia acreditam que, além de seguirem a Bíblia como única fonte de doutrina, também foram agraciados como um guia especial manifestado nas visões e nos conselhos de Ellen White. Ela é vista como uma profetisa que ajudou a moldar o movimento adventista desde os seus primórdios. Os seus conselhos, considerados inspirados por Deus, desempenham um papel crucial na consolidação da igreja e no fortalecimento moral e espiritual dos seus membros. Ellen White guiou o movimento em direção ao evangelismo, missões mundiais e ao estabelecimento de instituições de educação e saúde. A Igreja Adventista atribui grande parte do seu progresso ao papel de Ellen White. Embora as crenças doutrinárias da igreja tenham surgido de estudos bíblicos aprofundados, as visões de Ellen White são vistas como uma orientação divina que ajudou a moldar e fortalecer o movimento. A sua influência é considerada uma manifestação clara da mão de Deus durante a igreja e a condução da obra. A história do cristianismo é marcada por mudanças e adaptações, muitas vezes motivadas por circunstâncias externas e pressões culturais. Um dos exemplos mais impactantes desse processo é a substituição do sábado pelo domingo, como dia de adoração. Uma transformação que não apenas alterou a prática religiosa, mas também desafiou os fundamentos da fé cristã. Para entender essa transição é necessário examinar o contexto histórico e os fatores que levaram à adoção do domingo, originalmente um dia pagão como um dia sagrado. A apostasia que começou a se manifestar logo nos primeiros séculos da era cristã desempenhou um papel central nesse processo. À medida que o cristianismo se espalhava pelo Império Romano, ele se adaptava a um ambiente saturado de cultos e tradições pagãs. O domingo, conhecido como Dies Solis, era dedicado ao culto do Deus Sol, uma prática profundamente enraizada na cultura romana. Com o tempo, líderes cristãos começaram a buscar uma forma de se distanciar do judaísmo, cuja prática do sábado estava intimamente ligada, e ao mesmo tempo atrair os pagãos para a nova fé. Assim, o domingo, já reverenciado pelos romanos, começou a ganhar força e destaque entre os cristãos. A transição do sábado bíblico para o domingo não foi abrupta, ela se desenvolveu gradualmente em meio a tensões políticas e religiosas.
No início, muitos cristãos observavam tanto o sábado quanto o domingo, o primeiro como um dia de descanso de fato, como manda o mandamento, e o segundo como uma celebração da ressurreição de Cristo. No entanto, com o passar do tempo, o domingo foi assimilando uma importância cada vez maior. A influência da Igreja de Roma e a necessidade de se distanciar dos judeus, especialmente após a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C., contribuíram para o deslocamento do foco do primeiro dia da semana para um dia de adoração. Essa mudança, no entanto, carecia de fundamento bíblico sólido. Em nenhum lugar das Escrituras há um mandamento explícito para substituir o sábado pelo domingo. Os apóstolos e os primeiros cristãos continuaram a observar o sábado e apenas o sábado, como é evidenciado nos livros do Novo Testamento. No entanto, à medida que o cristianismo se distanciava de suas raízes judaicas e buscava se adaptar ao ambiente romano, o domingo foi lentamente se consolidando e sendo promovido como um novo dia de adoração. Um dos marcos mais significativos nessa transição foi o decreto do imperador Constantino, no ano 321 d.C., que oficializou o domingo como dia de descanso em todo o Império Romano. Essa medida, embora motivada em grande parte por raízes políticas, teve um impacto duradouro na prática cristã. Constantino, ao se converter ao cristianismo, viu no domingo uma oportunidade de unificar o seu império sob um calendário comum que atendesse tanto aos cristãos quanto aos pagãos. Esse decreto, embora aparentemente pragmático, objetivo e direto, foi um passo crucial na consolidação do domingo como principal dia de adoração para os cristãos. No entanto, essa transição não ocorreu sem resistências. Muitos cristãos continuaram a observar o sábado, acreditando que esse era o verdadeiro dia de descanso instituído por Deus na criação. Esses guardadores do sábado, muitas vezes perseguidos e marginalizados, mantiveram viva a tradição bíblica em meio a um ambiente cada vez mais hostil. Eles representavam uma linha de resistência contra a crescente institucionalização do domingo, baseando a sua prática na autoridade das Escrituras Sagradas e não na tradição humana. À medida que o domingo se tornava mais amplamente aceito, os defensores da prática recorreram a uma variedade de argumentos teológicos para justificar essa mudança, argumentos falaciosos. Alegavam-se que, como Cristo havia ressuscitado no primeiro dia da semana, esse dia deveria ser honrado como um novo dia de adoração. No entanto, essa interpretação, embora popular, não encontrava respaldo nas Escrituras Sagradas. A própria Bíblia, em vez de promover o domingo, continua a destacar a importância do sábado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O processo de adoção do domingo como principal dia de adoração também foi marcado por falsificações e distorções da história. Documentos apócrifos e interpretações tendenciosas foram utilizadas para legitimar a prática, muitas vezes obscurecendo a verdadeira origem do domingo e a sua relação com o paganismo. A Epístola de Barnabé, por exemplo, e outros escritos semelhantes são exemplos de como a história foi moldada para apoiar uma prática que, em última análise, carecia de base bíblica. Essa transição do sábado para o domingo é, portanto, uma narrativa de compromissos e concessões. O que começou com uma tentativa de adaptação cultural acabou por moldar profundamente a prática cristã, criando uma ruptura com a tradição bíblica. Embora o domingo tenha sido amplamente aceito, a sua adoção levanta questões importantes sobre a fidelidade às instruções divinas. A ausência de um mandamento claro para a mudança e o uso de argumentos extra-bíblicos para justificar a mudança lançam dúvidas sobre a validade dessa prática. No fim das contas, a história do domingo é um testemunho da complexidade da relação entre a cultura, a política e a fé. Enquanto o sábado permanece como um dia santificado desde a criação, o domingo se destaca como um produto das circunstâncias históricas e das escolhas humanas.
A narrativa bíblica, no entanto, continua a apontar para o sábado como verdadeiro dia de descanso, desafiando os cristãos a reconhecerem e reconsiderarem a importância de permanecerem fiéis às orientações divinas, mesmo em um mundo que constantemente busca moldar a fé de acordo com as suas próprias conveniências. À medida que o cristianismo se distanciava das suas raízes judaicas e procurava afirmar uma identidade distinta, a história do sábado enfrentou novos desafios. Esse período é marcado por uma tentativa deliberada de apagar a importância do sábado e legitimar o domingo por meio de argumentos construídos e documentos questionáveis. A substituição do sábado para o domingo, como vimos, não foi um processo simples ou imediato. Desde os primeiros séculos, os líderes eclesiásticos, então, enfrentaram uma dificuldade gigantesca de explicar e justificar uma prática que não possuía apoio das escrituras sagradas. Para resolver essa questão, surgiu a necessidade de criar uma narrativa que fizesse parecer que o domingo sempre foi um dia de adoração legítimo para os cristãos. Já estamos agora na Idade Média, nesse contexto que encontramos alguns dos exemplos mais notáveis de falsificação histórica. Um exemplo claro dessa tentativa de remodelar a história em favor do domingo é a Epístola de Barnabé, como já citada. Esse documento, que durante muito tempo foi aceito como autêntico por alguns, faz uma interpretação alegórica do Antigo Testamento, argumentando que o sábado semanal era apenas uma sombra do verdadeiro descanso encontrado em Cristo, fazendo uma confusão com o sábado semanal e o sábado cerimonial. Com o tempo, a autenticidade e a autoridade dessa epístola foram questionadas. Muitos estudiosos hoje consideram apócrifa um esforço para justificar práticas que estavam sendo adotadas de maneira não bíblica. Outro exemplo de manipulação histórica é encontrado nos escritos de Justino Mártir, que também procurou promover o domingo sobre o sábado. Justino argumentava que o domingo deveria ser observado por ser o dia em que Cristo ressuscitou dos mortos e o início de uma nova criação. Embora os seus argumentos fossem influentes na promoção do domingo, eles careciam de uma base sólida nas Escrituras, obviamente. Ao contrário, os apóstolos e os primeiros cristãos continuaram a observar o sábado como um dia de descanso e adoração, conforme o relato no livro de Atos. Esses documentos e argumentos, que foram amplamente disseminados e aceitos pela crescente Igreja de Roma, são apenas parte de um esforço maior para reescrever a história do sábado. A estratégia consistia em minar a credibilidade do sábado, associando-a exclusivamente ao judaísmo e promover o domingo como um novo símbolo da fé cristã. Uma das maiores falsificações que surgiram nesse contexto foi a tentativa de associar a mudança do sábado para o domingo diretamente aos apóstolos, especialmente a Pedro e Paulo. Foram criadas histórias e tradições que alegavam que esses apóstolos haviam ordenado a observância do domingo como um dia de descanso. No entanto, a análise histórica revela que essas alegações não têm fundamento nenhum. Nenhuma evidência bíblica apoia a ideia de que os apóstolos instituíram o domingo em lugar do sábado. Pelo contrário, as Escrituras mostram que eles continuaram a guardar o sábado, seguindo o exemplo de Cristo. Além das falsificações diretas, também houve uma tentativa de reinterpretar os textos bíblicos para justificar o domingo. Um exemplo clássico é o uso de textos que mencionam a reunião dos cristãos no primeiro dia da semana para argumentar que agora, então, nós teríamos um novo dia de culto para substituir o sábado. No entanto, uma análise cuidadosa desses textos revela que essas reuniões não eram indicativas de uma mudança do sábado para o domingo, como o dia de descanso, obviamente, mas sim ocasiões de encontros especiais, sem a intenção de criar uma nova observância semanal. A promoção do domingo também foi apoiada por uma série de decisões conciliares e decretos eclesiásticos. Um dos mais notáveis foi o Concílio de Laodiceia, realizado no século IV a.C., que condenou a observância do sábado e ordenou que os cristãos descansassem no domingo. Esse decreto é uma evidência clara de como a prática do sábado ainda era comum entre os cristãos, ao ponto de necessitar de uma proibição oficial. No entanto, mais uma vez essa mudança foi baseada em decisões humanas e não mandamentos divinos.
Esses esforços para suplantar o sábado pelo domingo criaram uma narrativa que, embora amplamente aceita, é repleta de distorções e inverdades. A verdade histórica do sábado como um dia santificado por Deus desde a criação foi ofuscada por uma série de argumentos construídos e documentos duvidosos. No entanto, a resistência a essa mudança nunca desapareceu completamente. Ao longo dos séculos, pequenos grupos de cristãos continuaram a observar o sábado, desafiando a narrativa dominante e mantendo viva a ordem bíblica. A verdade do sábado como um memorial da criação e um símbolo de aliança entre Deus e o seu povo permanece intocada, apesar dos esforços para apagá-la. A história do sábado durante a Idade das Trevas é uma narrativa de resistência, esquecimento e sobrevivência. Enquanto a cristandade institucionalizada considerava o domingo como o principal dia de culto, os guardadores do sábado persistiram em meio à questão espiritual que caracterizou esse longo período da história. Durante a Idade das Trevas, aproximadamente entre o século V e o século XV, a Igreja Romana exerceu uma influência sem precedentes sobre a vida religiosa e política na Europa. Nesse período, o domingo foi firmemente estabelecido como o dia oficial de adoração, não apenas por razões espirituais, mas também como uma forma de unificar o cristianismo sob a autoridade do Papa. A Igreja, em busca de poder e controle, via no domingo uma ferramenta para consolidar a sua influência sobre a população. O sábado, por outro lado, foi mais uma vez associado ao judaísmo e, em muitos casos, proibido. No entanto, mesmo durante esse período de apostasia e escuridão espiritual, o sábado não foi completamente extinto. Em regiões isoladas e entre grupos que eram dissidentes à Igreja Romana, o sábado continuou a ser observado. Esses grupos, muitas vezes perseguidos e marginalizados, permaneceram fiéis às instruções bíblicas, mesmo quando isso significava desafiar a autoridade da Igreja Romana. A história registra a existência de guardadores do sábado em várias partes da Europa e até em regiões mais remotas, onde a influência da Igreja Romana era menos pronunciada. Um exemplo notável de resistência é encontrado entre os valdenses, um grupo de cristãos que habitava em montanhas dos Alpes que se destacava por sua rejeição às doutrinas e práticas da Igreja Romana. Embora não todos os valdenses observassem o sábado, há registros históricos que indicam que alguns dentre esse movimento mantinham o sétimo dia como dia de descanso, em contraste com o domingo imposto pela Igreja Romana. A fidelidade dos valdenses ao sábado, mesmo em face da perseguição, é um testemunho poderoso da resistência contra a imposição de tradições humanas sobre a lei divina. Além dos valdenses, há outros exemplos de grupos que mantiveram viva a observância do sábado durante a Idade das Trevas. Os cátaros, por exemplo, os albigenses e outros grupos que também questionavam a autoridade da Igreja de Roma e, em alguns casos, observavam o sábado como verdadeiro dia de descanso. Essas comunidades, muitas vezes consideradas heréticas, enfrentavam perseguições severas, mas a sua resistência em seguir a Bíblia em vez de tradições humanas revela uma coragem e um compromisso notável com a verdade bíblica. A Igreja, percebendo a ameaça que esses grupos representavam para a sua autoridade, empreendeu campanhas de repreensão violentas contra eles. A Inquisição, uma instituição destinada a erradicar heresias, foi um dos meios usados para suprimir qualquer forma de observância do sábado. Os guardadores do sábado foram perseguidos, torturados e, em muitos casos, executados por sua recusa em abandonar a prática bíblica em favor do domingo. No entanto, apesar dessas medidas extremas, a chama da verdade nunca foi completamente apagada. A história do sábado durante a Idade das Trevas é, portanto, uma história de resistência e observância e sobrevivência. Enquanto a Igreja Romana consolidava sua doutrina e o domingo se tornava o dia de adoração dominante, pequenos grupos fiéis mantinham viva a tradição bíblica do sábado, a obediência a Deus, muitas vezes à custa de suas próprias vidas. Essa narrativa destaca a tensão contínua entre a autoridade da Igreja e a autoridade das Escrituras, uma batalha que moldou profundamente a história do cristianismo.